Fala galera, vamos agora à continuação da explicação. No primeiro vídeo eu falei sobre os átomos, depois sobre os números atômicos, no caso a identificação do átomo, e agora eu vou falar um pouco sobre a diferença de átomos e íons. É muito importante porque depois nós vamos começar a ver a representação dos átomos e a representação dos íons. Os átomos possuem o número de prótons igual ao número de elétrons. Exemplificando, o O, que é o oxigênio, vou colocar de novo aqui, ele possui, como eu já havia falado, 8 prótons. Só que, galera, isso aqui é o átomo do oxigênio, tá? Porque o íon do oxigênio vai ter uma diferença, que eu vou falar com vocês. O átomo do oxigênio, ele vai ter o número de prótons igual a 8 e o número de elétrons igual a 8. Então, quando você tiver um átomo, você vai notar que ele vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Ok? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem, que vai ser até para o caso dos íons. O Na é o nádion, só que o nádion é em latim. Nós chamamos ele de sódio. Tá? O Na é o sódio da tabela periódica. Ele possui 11 prótons, que, como já tinha sido falado, é o número atômico dele. Tá? Se ele possui 11 prótons, o átomo do Na também vai possuir 11 elétrons. Tudo bem, gente? Até agora tá tranquilo, né? Agora nós vamos aos íons. No caso dos íons, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Aí, galera, para mostrar para vocês, lembra que eu fiz a representação do oxigênio? Aí a gente vai ter umas diferenças aqui, ó. O-2. Notem que nesse caso não tem nenhum número em cima, tá vendo? Aqui já vai ter. E vai ter uma explicação do porquê, tá? Por enquanto, o que eu gostaria que vocês entendessem é: o número de prótons do oxigênio é 8. O número de prótons, como é aquele que define o átomo, ou seja, seu número atômico, ele não pode ser alternado, no caso alterado. Ele não pode ser, porque se ele mudar, o elemento muda. É uma questão lógica. No caso aqui, ele tem 8 prótons e ele tem 10 elétrons. Aí sim vocês vão entender por que o sinal. O sinal, galera, tem a ver com o fato do elétron ser a parte negativa e o próton ser a parte positiva. Nesse caso, não tem nenhum valor de número, ou que a gente chama de carga, porque ambos são iguais. Quando o valor positivo for igual ao valor negativo, ele fica nulo, ou seja, mais 1 menos 1 dá zero. Nesse caso vai ser mais 8 menos 8 dá o valor de zero. Aqui, galera, por que é menos 2? Porque quando você for fazer mais 8 menos 10, você acha esse valor menos 2. Percebam que como ele tem 2 elétrons a mais, ele tem menos 2 de carga. Depois nós vamos explicar melhor. Esses símbolos que eu coloco, O, Na, o H aqui, é a representação do elemento químico. Depois vamos colocar o número de massa, o número atômico e essas cargas aqui. Um outro exemplo agora, o Na mais 1.
Galera, se ele é mais 1, pela lógica, o número de carga positiva vai ser maior do que o de carga negativa, uma vez. Como eu havia falado, o Na ele possui 11 prótons. Se ele possui 11 prótons, para ele ter um valor de mais 1, ele vai ter que possuir quantos elétrons? 10 elétrons. Ou seja, 11 menos 10, mais 1. Isso, galera, é a representação dos íons, sempre com cargas, tá? A representação dos átomos, por serem neutros aqui, não vai ter esses valores de cargas, eles vão ser neutros. Átomos vão ter prótons igual ao número de elétrons. Uma outra observação rápida aqui é que o oxigênio menos 2, ele vai ser um íon negativo. E o íon negativo a gente chama de ânion. Mais para frente a gente vai relembrar um pouco disso. É só pensar, qual o ânimo que muitas pessoas têm para estudar de manhã cedo às 7 horas da manhã? O ânimo é negativo, é só lembrar, ó, ânion, íon negativo, é o ânimo das pessoas para estudarem 7 horas da manhã em plena segunda. Tem gente que pode ser até na sexta-feira à noite. E aqui, ó, aquele que é um íon positivo, a gente chama de cátion. Né? Tinha um aluno que falava assim, a minha tia Kátia, olha só que coisa, é maravilhosa. Então ele associava o íon positivo à tia Kátia lá, ó, os cátions, né? Agora, sem essa brincadeira e tudo, pensa assim, ó, tá vendo esse T aqui? Esse T lembra o mais, ó. Só lembrar disso, ele lembra o mais. Consequentemente, você lembra, o cátion é o íon positivo. O ânion, como eu falei, é só lembrar do ânimo do aluno. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!